Vocês sabem aquela sensação de orgulho que uma mãe sente quando olha para o filho e pensa: criei um homem de bem? Pois então, eu pensei isso durante 42 anos da vida do meu Ricardo. 42 anos acreditando que havia criado o filho perfeito. Meu nome é Zenira, tenho 67 anos, e se vocês me deixarem contar minha história até o fim, vão entender como uma mãe pode viver décadas inteiras ao lado de um estranho sem perceber. Eu sempre fui daquelas mães que se derretem falando dos filhos. Sabe quando a gente encontra uma vizinha no mercado e não consegue parar de falar das conquistas dos nossos meninos? Era assim comigo. Ah, meu Ricardo conseguiu aquele emprego na empresa de tecnologia. Vocês viram como ele trata bem a esposa? A netinha é a coisa mais linda e ele é um pai presente. Eu era a mãe mais orgulhosa do bairro, daquelas que todos já conheciam como a mãe do Ricardo, aquele rapaz exemplar. Mas vocês vão me perguntar, como uma mãe que criou o filho sozinha, que acompanhou cada passo da educação dele, que conhecia cada trejeito, cada sorriso, cada palavra, como essa mãe pode ter convivido 42 anos com um filho e não conhecer quem ele realmente era? Sei que parece impossível, mas aconteceu comigo. E quando descobri a verdade, foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Vocês vão ver que às vezes as pessoas que mais amamos são as que melhor conseguem nos enganar, porque confiamos nelas de olhos fechados. E é exatamente essa confiança cega que pode nos deixar vulneráveis às maiores decepções da nossa vida. Hoje, depois de 3 anos tentando entender como tudo aconteceu, eu finalmente consigo falar sobre isso. Não é fácil admitir que passei décadas da minha vida sendo enganada pelo próprio filho, mas preciso contar essa história. Talvez sirva de alerta para outras mães, talvez ajude alguém a enxergar sinais que eu não soube ver. Ou talvez seja só uma forma de eu mesma conseguir processar tudo o que aconteceu. O que vocês vão escutar hoje não é só a história de uma mãe decepcionada. É a história de como o mal pode se disfarçar de bem durante décadas, de como podemos viver ao lado de pessoas que conhecemos pelos nomes, mas não pelas almas. É sobre confiança, traição e sobre como o amor de mãe pode ser usado como cortina de fumaça para esconder os piores crimes. Quando eu era mais nova, lá pelos meus 25 anos, eu tinha uma visão muito romântica da maternidade. Achava que bastava amar, educar direitinho, dar bons exemplos e automaticamente criaria um filho bom. Que ingenuidade a minha, não é mesmo? Hoje eu sei que as pessoas fazem escolhas e às vezes essas escolhas são tão ruins que nem o melhor amor de mãe do mundo consegue consertar. Mas para entender toda essa história, vocês precisam conhecer como tudo começou. Preciso voltar no tempo e contar para vocês quem era eu antes de descobrir quem realmente era meu filho, porque essa descoberta não mudou só a forma como eu via o Ricardo. Ela mudou completamente a forma como eu via a mim mesma, como mãe e como pessoa. Era 1982, quando eu me separei do pai do Ricardo. Naquela época, ser mãe solteira ainda era motivo de sussurro nas esquinas, de olhares atravessados na igreja, de comentários maldosos nas filas do banco. Mas eu estava determinada a criar meu menino sozinha e criar bem. Ele tinha apenas 2 anos quando seu pai decidiu que não queria mais responsabilidades familiares e simplesmente desapareceu da nossa vida. Lembro como se fosse hoje, da primeira vez que olhei para aquele menino pequeno, de cabelos escuros e olhos espertos e pensei: agora somos só nós dois, meu filho. Eu vou fazer de você um homem de bem, custe o que custar. Era uma promessa que eu fazia não só para ele, mas para mim mesma. Eu ia provar para o mundo, e principalmente para mim, que uma mulher sozinha podia criar um filho exemplar.
Naqueles primeiros anos de criação solo, eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia no centro da cidade. O salário não era grande coisa, mas dava para pagar o aluguel de um apartamento pequeno no bairro da Vila Esperança e manter as necessidades básicas. O Ricardo ficava com a dona Conceição, uma vizinha bondosa que cuidava de algumas crianças da região enquanto as mães trabalhavam. Desde pequeno, o Ricardo era diferente das outras crianças. Não diferente no sentido ruim, pelo contrário. Ele era mais observador, mais quieto, mais inteligente, eu diria. Enquanto os outros meninos da idade dele brincavam de carrinho ou corriam pelo pátio, o Ricardo ficava sentado no cantinho, prestando atenção nas conversas dos adultos, fazendo perguntas que me surpreendiam pela maturidade. Mãe, por que o senhor da padaria fica sempre conferindo o dinheiro 2 vezes quando a senhora paga? Ele me perguntou um dia, quando tinha uns 4 anos. Será que ele não confia na senhora? Coisas assim, sabe? Perguntas que me faziam parar e pensar. Nossa, que menino esperto eu tenho. Na escola, as professoras sempre elogiavam o Ricardo. Dona Zenira, seu filho é muito inteligente. Ele aprende tudo muito rápido. É um menino muito educado e respeitoso. Eu saía daquelas reuniões de pais com o peito estufado de orgulho. Pensava comigo, estou no caminho certo. Estou criando um menino bom. Quando o Ricardo completou 7 anos, eu consegui um emprego melhor, como assistente administrativa em uma empresa de materiais de construção. O salário era quase o dobro do anterior e finalmente conseguimos nos mudar para um apartamento maior, com 2 quartos. O Ricardo ganhou seu próprio quarto e eu me senti vitoriosa. Viu só? A gente consegue, eu dizia para ele. Quando a gente se esforça e faz as coisas certas, a vida melhora. Essa foi uma das frases que mais repeti durante a infância do meu filho. Quando a gente faz as coisas certas, a vida melhora. Hoje, eu me pergunto se ele não interpretou isso de uma forma completamente diferente do que eu queria dizer. Será que, para ele, fazer as coisas certas significava não ser pego fazendo as coisas erradas? Essa é uma pergunta que me persegue até hoje. O Ricardo sempre foi um menino muito organizado e meticuloso. O quarto dele era impecável. Os cadernos escolares eram caprichados, ele nunca perdia nada. Quando outros pais reclamavam que os filhos perdiam material escolar toda semana, eu sorria orgulhosa. O Ricardo nunca perde nada, é muito responsável. Agora, eu me pergunto se essa organização excessiva não era um sinal de algo mais complexo na personalidade dele. Na adolescência, enquanto outros meninos da idade dele começavam a dar trabalho, chegando tarde em casa, tirando notas baixas, respondendo para os pais, o Ricardo continuava sendo o filho modelo. Ele chegava sempre no horário combinado, mantinha as notas altas, era respeitoso comigo e com todos os adultos. Os outros pais do bairro sempre me diziam: "Ai, Zenira, você teve sorte com o Ricardo. Meu filho só me dá dor de cabeça." E eu acreditava nisso. Acreditava que tinha tido sorte. Ou melhor, que havia criado bem meu filho. Pensava que todo o esforço, toda a dedicação, todos os sacrifícios que fiz como mãe solteira tinham valido a pena. O Ricardo era a prova viva de que eu havia acertado na criação. Por volta dos 15 anos, o Ricardo desenvolveu uma paixão por computadores. Lembro que ele passou semanas me pedindo para comprar um computador usado. "Mãe, eu preciso aprender sobre computadores. É o futuro", ele dizia. Todas as profissões vão precisar disso. Ele estava certo, claro. Era 1997 e os computadores realmente estavam começando a fazer parte da vida das pessoas. Juntei dinheiro durante meses para comprar aquele computador usado. Foi um sacrifício grande para nosso orçamento, mas eu queria dar essa oportunidade para meu filho.
Educação é investimento, eu pensava. Se ele aprender sobre computadores, vai ter um futuro melhor. Quando finalmente consegui comprar e entregar de surpresa no aniversário dele, a felicidade no rosto do Ricardo foi uma das coisas mais bonitas que já vi na vida. Ele passava horas e horas naquele computador. Eu ouvia o barulho das teclas sendo digitadas, o som dos disquetes sendo colocados e retirados e pensava: que bom que meu filho está estudando. Às vezes eu entrava no quarto dele para levar um lanche ou chamá-lo para jantar e via na tela coisas que eu não entendia: códigos, números, telas cheias de texto. O que é isso, filho? Eu perguntava. Ah, estou aprendendo programação, mãe. É uma linguagem especial para fazer os computadores funcionarem. Ele respondia. Eu ficava impressionada com a dedicação dele. Mesmo nos finais de semana, quando poderia estar na rua, brincando com os amigos ou assistindo televisão, o Ricardo preferia ficar estudando no computador. Meu filho vai longe, eu pensava. Com essa dedicação aos estudos, ele vai ter uma profissão boa, uma vida estável. No último ano do ensino médio, o Ricardo já falava sobre fazer faculdade de ciência da computação. Ele pesquisou todas as universidades da região, comparou os currículos dos cursos, até me mostrou estatísticas de empregabilidade na área. Olha aqui, mãe, ele dizia, apontando para números na tela do computador. Quem se forma em computação tem emprego garantido e os salários são bons. Quando ele passou no vestibular para a ciência da computação na Universidade Federal, eu chorei de emoção. Chorei mesmo, de soluçar. Era o filho de uma mãe solteira, criado só com meu salário de funcionária, conseguindo entrar numa universidade federal num curso disputado. Eu me sentia a mãe mais orgulhosa do mundo. Durante os anos de faculdade, o Ricardo continuou sendo o filho exemplar. Ele estudava sério, mantinha notas altas, até conseguiu alguns trabalhos como estagiário para ajudar com as despesas. Nos finais de semana que vinha me visitar, sempre trazia algum dinheiro. Toma aqui, mãe, para ajudar com as compras da casa, ele dizia. Eu ficava emocionada com o cuidado dele comigo. Foi durante a faculdade que ele conheceu a Patrícia, que depois virou esposa dele. Uma menina educada, de família boa, estudava administração na mesma universidade. Quando o Ricardo me apresentou ela, eu pensei: perfeito! Meu filho escolheu uma menina de família, estudiosa, trabalhadora. Eles namoraram durante 3 anos e eu via como ele a tratava com carinho e respeito. Que homem educado eu criei, eu pensava. Quando o Ricardo se formou em 2004, ele rapidamente conseguiu emprego numa empresa de tecnologia. O salário inicial já era 3 vezes maior que o meu depois de 20 anos trabalhando. Lembro que, quando ele me contou o valor, eu fiquei impressionada. Filho, isso é muito dinheiro, eu disse. Você vai ter uma vida boa. E realmente, parecia que ele ia ter uma vida boa. Logo depois de formado, ele alugou um apartamento bonito num bairro melhor, casou com a Patrícia numa cerimônia simples, mas elegante, e começou a construir a família dele. Eu estava radiante de felicidade. Meu filho havia se tornado tudo o que eu sonhara. Um homem trabalhador, responsável, família constituída, futuro promissor. Em 2007 nasceu minha netinha, a Laura. Ah, como o Ricardo se transformou quando se tornou pai. Ele ficou ainda mais dedicado, mais carinhoso. Vinha me visitar toda semana trazendo a Laura. E eu via como ele cuidava daquela menina com tanto amor. Trocava fralda, dava mamadeira, brincava no chão com ela. Que pai maravilhoso, eu pensava. Meu filho é tudo o que o pai dele não foi. A partir dos 30 anos, o Ricardo começou a prosperar profissionalmente de uma forma que me impressionava. Ele mudou de empresa algumas vezes, sempre conseguindo salários melhores. Comprou um apartamento próprio,
um carro novo. Começou a me ajudar financeiramente de forma mais significativa. Todo mês, ele depositava uma quantia na minha conta. Mãe, agora eu posso retribuir tudo o que a senhora fez por mim, ele dizia. Eu me sentia realizada como mãe, olhava para tudo o que o Ricardo havia conquistado e pensava: valeu a pena cada sacrifício. Valeu a pena trabalhar dobrado para pagar a faculdade dele. Valeu a pena abrir mão de coisas para mim, para dar oportunidades para ele. Valeu a pena todas as noites que passei acordada, me preocupando com o futuro dele, nos churrascos de família, nas comemorações de aniversário, nos encontros com amigas. Eu sempre era aquela mãe que falava do filho com orgulho. O Ricardo está indo muito bem no trabalho. Ele é um pai presente, sempre me ajuda quando preciso. As pessoas me elogiavam. Zenira, você criou muito bem seu filho. É difícil encontrar um rapaz tão responsável nos dias de hoje. E eu acreditava nisso de coração. Acreditava que havia criado um homem bom, íntegro, trabalhador. Quando via notícias na televisão sobre filhos que davam problema para os pais, que se envolviam com drogas ou criminalidade, eu pensava: que sorte eu tive. Meu filho nunca me deu esse tipo de preocupação. Por volta dos seus 35 anos, o Ricardo começou a trabalhar como consultor independente, prestando serviços para várias empresas ao mesmo tempo. Ele me explicou que era melhor assim, que ganhava mais dinheiro e tinha mais liberdade de horários. É a tendência do mercado, mãe, ele dizia. Os profissionais mais qualificados estão trabalhando como consultores. Eu achava admirável a capacidade dele de conseguir vários clientes ao mesmo tempo. Meu filho deve ser muito competente, eu pensava. Por isso que todo mundo quer contratar ele. Realmente, as coisas pareciam estar indo muito bem. Ele comprou um apartamento ainda maior, trocou de carro novamente, começou a fazer viagens com a família. A Laura, minha netinha, estava crescendo numa situação financeira muito confortável. Estudava numa escola particular boa, fazia cursos de inglês e natação, tinha brinquedos bonitos, roupas de marca. Eu me sentia orgulhosa de ver que meu filho podia dar para a filha dele tudo o que eu não pude dar para ele quando criança. Vovó, olha o que meu pai me deu, a Laura dizia, mostrando algum presente novo sempre que vinha me visitar. E eu pensava: que pai generoso! Meu filho aprendeu a valorizar a família, porque para mim, a generosidade dele com a família era sinal de caráter. Eu associava prosperidade financeira com honestidade no trabalho. Durante todos esses anos, eu nunca questionei de onde vinha o dinheiro do Ricardo. Para mim, ele era um profissional qualificado da área de tecnologia, que trabalhava duro e, por isso, ganhava bem. Quando ele me contava sobre os projetos que estava desenvolvendo, eu ouvia com atenção mesmo, não entendendo quase nada. Estou criando um sistema para uma empresa de São Paulo. Estou ajudando uma firma de Belo Horizonte a modernizar os computadores deles. Coisas assim, que para mim faziam todo o sentido. Ele sempre foi muito reservado em relação ao trabalho. Quando eu perguntava detalhes, ele dizia: "Ah, mãe, é muito técnico. A senhora não ia entender mesmo." E eu aceitava isso numa boa. Pensava: mesmo, eu não entendo nada de computadores. Melhor deixar meu filho trabalhar em paz. O escritório dele em casa era um lugar que eu respeitava como sagrado. Ele tinha um quarto só para trabalhar, cheio de computadores, monitores, fios para todo lado. "Mãe, por favor, não mexa em nada aqui." Ele sempre pedia quando eu ia limpar a casa dele. É tudo muito delicado, e se alguma coisa sair do lugar pode estragar o trabalho. Eu achava compreensível. Realmente parecia um ambiente de trabalho sério e profissional. Às vezes, quando eu estava na casa dele nos finais de semana,
Ouvia ele falando ao telefone sobre trabalho, conversas que pareciam importantes, sobre prazos, sobre valores, sobre projetos. Eu pensava: que responsabilidade meu filho tem? Quantas pessoas dependem do trabalho dele? Me sentia orgulhosa de ter um filho tão requisitado profissionalmente. A rotina da nossa família era muito harmoniosa. O Ricardo vinha me visitar pelo menos uma vez por semana, sempre trazendo a Laura. Nos aniversários, no Natal, no Dia das Mães, ele sempre organizava comemorações bonitas. Era um filho presente, carinhoso, que nunca esquecia das datas importantes. Que filho abençoado eu tenho! Eu sempre agradecia a Deus nas minhas orações. Quando a Laura completou 10 anos, em 2017, o Ricardo organizou uma festa linda no salão de festas do prédio dele. Chamou toda a família, os amigos da menina. Fez uma comemoração que ficou na memória de todos. Eu olhava para aquela festa, para meu filho feliz brincando com a filha, e pensava: Deus me abençoou com uma família maravilhosa. Nos últimos anos, principalmente depois que a Laura entrou na adolescência, o Ricardo começou a falar sobre planos para o futuro. Ele queria comprar uma casa maior, estava pesquisando escolas ainda melhores para a filha, falava sobre começar a guardar dinheiro para a faculdade dela. Quero dar para minha filha todas as oportunidades possíveis, ele dizia. E eu me emocionava ouvindo isso, porque via nele o mesmo amor e dedicação que eu tive por ele. Por isso que, quando tudo desmoronou, a dor foi tão devastadora. Porque não era só a descoberta de que meu filho era um criminoso, era a descoberta de que eu havia passado 42 anos da minha vida amando uma ilusão, admirando um personagem, orgulhando-me de alguém que nunca existiu de verdade. Era uma terça-feira de manhã de março de 2022. Eu estava tomando café, assistindo o jornal, quando vi a notícia na televisão. Polícia Federal deflagra operação contra a quadrilha especializada em golpes contra idosos. Prestei atenção porque sempre me preocupo com essas notícias de golpes. A gente que é idosa tem que ficar esperta, né? O repórter estava falando sobre uma organização criminosa que aplicava golpes pela internet, enganando principalmente pessoas mais velhas. Mostraram imagens de computadores sendo apreendidos, papéis espalhados em mesas, pessoas sendo presas. Mais uma quadrilha de vagabundos, eu pensei, e mudei de canal. Algumas horas depois, por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi imaginando que fosse telemarketing, mas do outro lado uma voz masculina se identificou. Senhora Zenira? Aqui é o agente da Polícia Federal Marcos Silva. A senhora é mãe do Ricardo Ferreira? Meu coração disparou na mesma hora. Polícia Federal ligando, perguntando sobre meu filho. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi acidente. Meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Ricardo? Eu perguntei, já sentindo as pernas ficarem bambas. Senhora, preciso que a senhora venha até nossa sede hoje à tarde. É sobre seu filho, o agente disse com uma voz séria, mas não ameaçadora. Ele está bem fisicamente, mas preciso conversar com a senhora. Eu não entendi nada. Mas o que aconteceu? Ele se envolveu em algum acidente? Alguém fez alguma coisa com ele? Eu perguntei, desesperada para entender. Senhora, é melhor conversarmos pessoalmente. A senhora pode vir aqui às 2 horas da tarde? Ele insistiu. Passei a manhã inteira numa agonia terrível. Liguei várias vezes para o Ricardo, mas o telefone só dava caixa postal. Mandei mensagens no WhatsApp, mas não obtive resposta. Liguei para a Patrícia, mas o telefone dela também estava fora de área. Meu Deus, o que será que aconteceu? Eu ficava me perguntando. Às 2 horas em ponto, eu estava na porta da Polícia Federal. Nunca havia entrado num prédio daqueles na vida. Fui recebida pelo agente Marcos.
Um homem de uns 40 anos, sério, mas educado. Ele me levou para uma sala pequena com uma mesa e algumas cadeiras. Senhora Zenira, seu filho Ricardo foi preso hoje de manhã. Ele disse direto ao ponto. Eu senti como se tivessem jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Preso? Como assim preso? Deve ter algum engano. Eu disse automaticamente. Meu filho é um homem trabalhador, honesto. Não pode ter feito nada errado. O agente me olhou com uma expressão que misturava profissionalismo com compaixão. Senhora, seu filho é o administrador de uma das maiores redes de golpes contra idosos do país. Há 8 anos ele coordena crimes que lesaram milhares de pessoas. Eu simplesmente não conseguia processar aquela informação. Era como se ele estivesse falando de outra pessoa, não do meu Ricardo. Não, isso é um engano, eu repetia. Meu filho trabalha com computadores, sim, mas é trabalho honesto. Ele presta consultoria para empresas. O agente abriu uma pasta e começou a me mostrar documentos. Senhora, seu filho criava sites falsos de bancos para roubar dados pessoais de idosos. Ele organizava equipes de golpistas que se passavam por funcionários de bancos para enganar pessoas da idade da senhora. O dinheiro roubado passava por contas controladas por ele antes de ser lavado. Cada palavra que ele falava era como uma punhalada no meu peito. Eu olhava para aqueles documentos, para aquelas telas de computador impressas e via o nome do meu filho em tudo. Ricardo Ferreira aqui, Ricardo Ferreira ali. Era ele mesmo, não havia engano possível. Nos últimos 8 anos, a organização criminosa chefiada por seu filho roubou mais de 15 milhões de reais de aproximadamente 3.000 idosos. O agente continuou. Muitas dessas vítimas perderam as economias de uma vida inteira. 3.000 idosos, 15 milhões de reais. Os números giravam na minha cabeça sem fazer sentido. Meu filho, aquele menino que eu criei sozinha, aquele rapaz que eu achava tão correto, havia roubado de 3.000 pessoas como eu. Senhora, a senhora sabia de alguma coisa sobre as atividades do seu filho? O agente perguntou. Não, eu respondi na mesma hora, quase gritando. Eu não sabia de nada. Eu achava que ele trabalhava honestamente. Como é que eu podia imaginar uma coisa dessa? E era verdade. Eu realmente não sabia de nada. Todo aquele dinheiro que ele ganhava, toda aquela prosperidade que me deixava tão orgulhosa, vinha do sofrimento de pessoas inocentes, pessoas como eu, pessoas da minha idade, que confiaram em golpistas treinados pelo meu próprio filho. O agente me mostrou mais documentos. Havia registros de conversas entre o Ricardo e outros criminosos, planejando golpes, dividindo lucros, organizando a lavagem do dinheiro roubado. Vi o nome dele em listas de contas bancárias falsas, em registros de sites fraudulentos, em esquemas complexos que eu nem conseguia entender direito. Seu filho usava o conhecimento técnico dele para manter a organização funcionando. O agente explicou. Ele criava os sites falsos, coordenava as operações online e gerenciava a distribuição dos valores roubados. Era o cérebro da operação. Cérebro da operação. Meu filho, que eu sempre elogiei por ser inteligente, usava essa inteligência para roubar de idosos indefesos. A mesma cabeça boa que me deixava orgulhosa na escola, na faculdade, no trabalho, era usada para planejar crimes contra pessoas vulneráveis. Quantos anos ele pode pegar de prisão? Eu perguntei com a voz embargada. São vários crimes: estelionato qualificado, formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro. Estamos falando de uma pena que pode chegar a 20 anos. O agente respondeu. 20 anos. Meu filho podia ficar 20 anos preso. A Laura, minha netinha, ia crescer com o pai na cadeia. A Patrícia ia ter que refazer a vida inteira.
E eu ia ter que lidar com a descoberta de que havia criado um criminoso. As vítimas sabem quem era ele? Eu perguntei, já imaginando o pior. Ainda não divulgamos os nomes dos presos, o agente disse, mas eventualmente isso vai se tornar público. É um caso que está tendo muito destaque na imprensa. Saí da Polícia Federal completamente destruída. Dirigi até em casa no automático, sem conseguir pensar direito. Chegando em casa, me sentei no sofá e comecei a chorar. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela decepção, pela vergonha, pela dor de descobrir que o filho que eu amava era uma ilusão. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando na cabeça todos os anos de convivência com o Ricardo, procurando sinais que eu deveria ter percebido. Como é que ele conseguiu me enganar durante tanto tempo? Como é que eu, que era a mãe dele, que o conhecia desde bebê, não percebi que ele era capaz de fazer mal para outras pessoas? Comecei a lembrar de situações que na época me pareceram normais, mas que agora ganhavam outro significado: a secretividade dele em relação ao trabalho. O fato de nunca ter conhecido colegas ou chefes dele, os horários estranhos, trabalhando muito de madrugada, o escritório em casa, que era território proibido para mim, e o dinheiro, todo aquele dinheiro que eu achava que vinha de trabalho honesto, o apartamento bonito, o carro novo, as viagens em família, a escola particular da Laura, os presentes caros que ele me dava. Tudo isso era dinheiro roubado de pessoas inocentes. Eu havia me beneficiado indiretamente do sofrimento de milhares de idosos sem saber. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã Conceição para contar o que havia acontecido. Ela ficou tão chocada quanto eu. Zenira, isso não pode ser verdade, ela disse. O Ricardo sempre foi um menino tão bom. Tem certeza que não é engano? Mas não era engano. Durante os dias seguintes, mais detalhes da operação foram sendo divulgados na imprensa. Vi fotos do meu filho sendo levado algemado, vi o apartamento dele sendo revirado pela polícia, vi os computadores dele sendo carregados em caminhões. A Patrícia me procurou alguns dias depois da prisão. A coitada estava destroçada, tentando explicar para a Laura por que o pai não estava mais em casa. Dona Zenira, eu juro que não sabia de nada, ela me disse chorando. Eu achava que ele trabalhava com consultoria normal. Nunca desconfiei. Eu acreditei nela, porque reconheci no desespero dela o mesmo que eu estava sentindo. Nós duas havíamos sido enganadas pelo mesmo homem. Nós duas havíamos amado uma pessoa que nunca existiu de verdade. A Laura, com apenas 15 anos, teve que lidar com a descoberta de que o pai que ela admirava era um criminoso. A menina ficou revoltada, confusa, envergonhada. Vovó, como é que meu pai pôde fazer isso? Ela me perguntava. E eu não sabia o que responder, porque eu mesma estava fazendo a mesma pergunta. Nos meses que se seguiram à prisão, fui descobrindo mais detalhes sobre os crimes do Ricardo através das reportagens e dos documentos do processo. Ele havia começado pequeno, aplicando golpes simples pela internet. Depois foi evoluindo, criando esquemas cada vez mais elaborados, recrutando outras pessoas, montando uma verdadeira empresa do crime. O que mais me doía era saber que ele escolhia especificamente idosos como vítimas, pessoas da minha idade, pessoas que haviam trabalhado a vida inteira para ter uma aposentadoria digna. Ele sabia exatamente como éramos vulneráveis, como nossa geração não entendia muito de tecnologia, como éramos mais confiantes e educados ao atender o telefone. Li relatos de vítimas nos jornais que me fizeram chorar de tristeza e vergonha. Uma senhora de 73 anos que perdeu R$ 50.000 que tinha guardado para uma cirurgia de catarata. Um senhor de 80 anos que entregou
toda a aposentadoria dele achando que estava ajudando o neto em uma emergência. Uma viúva de 68 anos que perdeu o dinheiro que o marido falecido havia deixado para ela. Essas pessoas confiaram nos golpistas coordenados pelo meu filho porque eles sabiam exatamente o que falar, como despertar nossos medos e nossa boa vontade. O Ricardo havia estudado nossa geração como se estivesse estudando para um exame, mas para nos prejudicar, não para nos ajudar. Uma das coisas mais difíceis foi descobrir que alguns dos golpes eram aplicados usando informações que só alguém próximo das vítimas poderia ter. Eles conseguiam dados pessoais através de vazamentos, mas também através de pesquisas nas redes sociais, de conversas aparentemente inocentes, de pequenos detalhes que nós inocentemente compartilhávamos. Meu filho havia se tornado especialista em explorar justamente aquilo que há de mais bonito na nossa geração. Nossa confiança nas pessoas, nossa educação ao atender um telefonema, nossa preocupação genuína com a família. Ele transformou essas virtudes em fraquezas que podiam ser exploradas. Durante as investigações, descobri que o Ricardo mantinha planilhas detalhadas com os perfis das vítimas. Ele classificava os idosos por faixa de renda, por nível de conhecimento tecnológico, por estrutura familiar. Era como se estivesse estudando animais em laboratório, não pessoas com histórias de vida, sonhos e dificuldades. O agente Marcos me ligou algumas semanas depois para me dar mais informações sobre o caso. Senhora Zenira, seu filho está colaborando com as investigações, ele disse. Ele está fornecendo informações sobre outros membros da organização em troca de redução de pena. Até na cadeia, o Ricardo continuava calculista. Não estava colaborando por arrependimento ou por querer reparar o mal que havia feito. Estava colaborando porque era a estratégia mais inteligente para diminuir sua própria punição. Mesmo preso, ele continuava pensando apenas em si mesmo. Tentei visitá-lo na prisão, algumas semanas depois da prisão. Precisava olhar nos olhos dele e tentar entender como aquilo havia acontecido. Como o menino que eu havia criado com tanto amor havia se tornado capaz de causar tanto sofrimento. Quando o vi no presídio vestindo o uniforme de presidiário, algemas nas mãos, foi como se estivesse vendo um estranho. Fisicamente era meu filho, mas havia alguma coisa no olhar dele que eu nunca havia percebido antes. Uma frieza, uma calculação, uma falta de arrependimento genuíno que me assustou. Mãe, eu sinto muito que a senhora tenha que passar por isso, ele disse, mas as palavras saíam mecânicas, ensaiadas. Eu nunca quis que a senhora se envolvesse nessa situação. Como você pôde fazer isso, Ricardo? Eu perguntei, tentando controlar as lágrimas. Como você conseguiu roubar de pessoas inocentes durante 8 anos e ainda dormir tranquilo à noite? Ele ficou alguns segundos em silêncio e depois deu uma resposta que me gelou o sangue. Mãe, era só negócio. Eu não pensava nessas pessoas como indivíduos. Para mim, eram só números numa tela de computador. Só números numa tela. 3.000 idosos que haviam confiado nele eram só números. Pessoas como eu, com histórias de vida, famílias, sonhos, preocupações, eram só números para meu filho. Naquele momento eu entendi que realmente não conhecia quem ele é. E a Laura? Eu perguntei. Como você conseguia chegar em casa e brincar com sua filha sabendo do que tinha feito durante o dia? Eu separava as coisas, ele respondeu com uma naturalidade que me aterrorizou. Trabalho era trabalho, família era família. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Saí daquela visita entendendo que o Ricardo não era apenas um criminoso. Ele era alguém com uma frieza emocional que eu nunca havia percebido. Alguém capaz de causar sofrimento sem se importar com as consequências para outras pessoas.
Alguém que conseguia mentir para a própria família durante anos sem demonstrar nenhum sinal de conflito interno. Nos meses seguintes, comecei a fazer terapia. Precisava de ajuda profissional para processar tudo o que havia descoberto. A psicóloga me ajudou a entender que eu não tinha culpa pelos crimes do meu filho, mas ainda assim eu me sentia responsável de alguma forma. Onde foi que eu errei na criação dele? Eu perguntava para a doutora. O que eu fiz de errado para ele se tornar isso? Zenira, algumas pessoas nascem com deficiências emocionais que não têm nada a ver com a criação, ela me explicava. Você criou seu filho com amor, deu bons exemplos, ensinou valores corretos. As escolhas que ele fez foram dele, não suas. Mas era difícil aceitar isso. Durante 42 anos, eu acreditei que havia criado um homem bom. Descobrir que estava errada mexia com minha identidade como mãe, como pessoa, como mulher que havia lutado tanto para dar um bom exemplo para o filho. A comunidade onde eu morava também foi um desafio. Quando a história saiu nos jornais locais com fotos do Ricardo e tudo, as pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Alguns com pena, outros com desconfiança, como se eu pudesse ter participado dos crimes ou, pelo menos, soubesse de alguma coisa. Na igreja, algumas pessoas pararam de conversar comigo. No mercado, eu sentia os sussurros quando passava pelos corredores. É a mãe do golpista, eu ouvia às vezes. Aquela frase doía mais do que qualquer outra coisa. Eu havia passado décadas sendo conhecida como a mãe do Ricardo, aquele rapaz exemplar. E agora era a mãe do golpista. A Patrícia acabou se mudando para outra cidade com a Laura. Ela precisava recomeçar a vida longe de toda aquela situação. Antes de partir, ela me disse: Dona Zenira, eu não culpo a senhora por nada. A senhora foi enganada como eu fui. Mas preciso proteger minha filha de toda essa exposição. Eu entendi a decisão dela, mas foi mais uma perda dolorosa. Perdi não só o filho, mas também a nora e a netinha que eu tanto amava. A família que eu pensava que tínhamos construído se desfez completamente. Durante o processo judicial, tive que testemunhar sobre o que eu sabia das atividades do Ricardo. Foi humilhante ter que admitir publicamente que eu, como mãe, não havia percebido que meu filho era um criminoso durante 8 anos. Os advogados da defesa tentaram sugerir que eu sabia de alguma coisa, o que me deixou ainda mais arrasada. Ver as vítimas dos golpes depondo no tribunal foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Idosos chorando enquanto contavam como haviam perdido as economias de uma vida inteira. Famílias destruídas porque os avós haviam sido enganados e perdido o dinheiro que era para ajudar os netos. Uma senhora chamada Dona Carmen, de 75 anos, contou que havia perdido R$ 30.000 que tinha guardado para pagar um tratamento de câncer. Ela chorava tanto durante o depoimento que tiveram que fazer uma pausa na audiência. Olhando para ela, eu pensava: meu filho fez isso, meu filho causou esse sofrimento para essa senhora inocente. Outro senhor, seu Antônio, de 82 anos, contou que havia perdido a aposentadoria de 6 meses, achando que estava ajudando o neto que supostamente havia sido sequestrado. Ele descobriu que era golpe quando ligou para a filha para contar o que havia acontecido. A família inteira dele entrou em desespero e ele quase teve um infarto do coração. Cada depoimento era uma punhalada no meu peito. Cada lágrima daqueles idosos era uma confirmação de que o filho que eu amava havia causado sofrimento imensurável para pessoas inocentes, pessoas que poderiam ser meus amigos, meus vizinhos, pessoas exatamente como eu. O julgamento durou quase 1 ano inteiro. Durante esse período, mais detalhes dos crimes foram sendo revelados.
Descobri que o Ricardo havia recrutado jovens para trabalhar como golpistas, ensinando técnicas de persuasão e manipulação. Ele literalmente criava uma escola do crime, passando conhecimento para uma nova geração de criminosos. Também descobri que ele mantinha uma vida dupla, muito mais elaborada do que eu imaginava. Além da família legítima, ele tinha relacionamentos com outras mulheres que também não sabiam sobre os crimes. Ele mentia para todo mundo, o tempo todo, com uma facilidade que demonstrava uma personalidade profundamente perturbada. Quando finalmente saiu a sentença, Ricardo foi condenado a 18 anos de prisão. Ouvir aquele número, 18 anos, foi surreal. Meu filho ia passar quase 2 décadas preso. Quando ele saísse da cadeia, seria um senhor de 60 anos. A Laura seria uma adulta formada. Eu, se ainda estivesse viva, seria uma senhora de mais de 80 anos. Depois da condenação, Ricardo tentou me procurar algumas vezes. Mandava cartas da prisão, pedia para eu visitá-lo, dizia que queria se explicar melhor. Mas eu não conseguia mais. Cada contato com ele era como abrir uma ferida que estava tentando cicatrizar. Nas cartas, ele continuava não demonstrando arrependimento genuíno. Falava sobre como as condições da prisão eram ruins, sobre como os outros presos o tratavam mal, sobre como estava sendo injustiçado pelo sistema. Mas nunca falava sobre o sofrimento que havia causado para as vítimas. Nunca demonstrava a verdadeira compreensão da gravidade dos seus atos. Foi aí que eu entendi que precisava me afastar definitivamente. Não porque não amasse mais meu filho, mas porque precisava proteger minha própria sanidade mental. Continuar tentando entender ou desculpar as atitudes dele só estava me machucando mais. Parei de responder às cartas, parei de aceitar as ligações, parei de visitá-lo na prisão. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Eu precisava aceitar que o Ricardo, que eu conhecia, nunca havia existido de verdade. Ele era uma criação da minha imaginação de mãe, baseada em mentiras e manipulações que duraram décadas. Durante o processo de aceitação, comecei a frequentar um grupo de apoio para familiares de presidiários. Lá conheci outras mães que estavam passando por situações parecidas, mulheres que haviam descoberto que filhos que elas achavam que conheciam eram pessoas completamente diferentes. Uma delas, Dona Rosa, me disse algo que nunca esqueci. Zenira, a gente ama a imagem que tem dos nossos filhos, não necessariamente quem eles realmente são. E às vezes essas duas coisas são muito diferentes. Ela estava certa. Eu havia amado uma imagem idealizada do Ricardo, construída ao longo de décadas de convivência superficial. Com o tempo, comecei a perceber sinais que eu havia ignorado ou interpretado de forma errada. A facilidade com que ele mentia sobre pequenas coisas, a falta de amigos próximos genuínos, a forma como ele falava sobre outras pessoas, sempre com uma frieza que eu atribuía à inteligência, mas que na verdade era falta de empatia. Lembrei de situações em que ele havia demonstrado falta de compaixão por pessoas em dificuldades. Quando víamos mendigos na rua, quando assistíamos notícias sobre tragédias, quando eu contava sobre problemas de vizinhos ou amigas, ele sempre reagia de forma muito racional, muito distante, como se aquilo não tocasse em nada dentro dele. Na época, eu interpretava isso como maturidade emocional. Meu filho não se deixa abalar por coisas que não pode controlar, eu pensava. Agora entendo que era a falta de capacidade de se conectar emocionalmente com o sofrimento alheio. Uma característica que deveria ter me preocupado, não me orgulhado. Também comecei a questionar todas as lembranças que eu tinha de momentos especiais com ele. Será que quando ele me dava presentes caros, estava sentindo amor genuíno ou estava apenas cumprindo um papel social? Será que quando brincava com a Laura estava sendo um pai carinhoso
Ou estava representando o que achava que um pai deveria fazer? Essas dúvidas eram torturantes, porque mexiam com a base de toda a minha identidade como mãe. Se eu não conhecia meu próprio filho, se eu havia sido enganada por ele durante décadas, o que isso dizia sobre mim como pessoa? Como eu podia ter convivido tão intimamente com alguém e não perceber sua verdadeira natureza? A terapia me ajudou a entender que pessoas com personalidades antissociais são especialistas em manipulação e podem enganar até os mais próximos durante anos. Elas aprendem, desde cedo, a imitar emoções que não sentem de verdade, a dizer o que as pessoas querem ouvir, a criar personas convincentes que escondem sua verdadeira natureza. O Ricardo aprendeu a ser o filho que você queria ter, a psicóloga me explicou. Ele observou suas reações, entendeu o que te deixava orgulhosa e reproduziu esses comportamentos não por amor genuíno, mas porque era conveniente para ele manter uma boa relação com você. Isso explicava porque ele sempre soube exatamente o que falar para me tranquilizar sobre o trabalho dele, porque sempre me dava presentes que me emocionavam, porque sempre se comportava de forma exemplar na minha presença. Não era espontâneo, era calculado. Com o passar do tempo, comecei a me perdoar pela minha ingenuidade. Entendi que uma mãe que ama verdadeiramente não fica esperando sinais de que o filho é um criminoso. É natural que eu tenha interpretado os comportamentos do Ricardo da melhor forma possível, porque era assim que eu o amava. Também comecei a entender que eu não era a única pessoa que havia sido enganada por ele. A Patrícia, que havia vivido casada com ele por 15 anos, também não percebeu. Os colegas de trabalho das empresas onde ele havia prestado serviços legítimos também foram enganados. Até outros criminosos da organização, às vezes, eram manipulados por ele. O Ricardo era realmente muito hábil em criar uma imagem falsa de si mesmo. Ele havia estudado as pessoas ao seu redor, como um cientista estuda cobaias de laboratório, aprendendo exatamente como manipular cada uma para conseguir o que queria. Hoje, 3 anos depois da prisão dele, eu posso dizer que finalmente encontrei alguma paz. Não é uma paz completa, porque algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas é uma paz que me permite viver sem a culpa constante de ter falhado como mãe. Aprendi que existem pessoas no mundo que nascem com uma capacidade limitada de sentir empatia e amor genuíno. Isso não é culpa de quem as criou, é uma realidade médica e psicológica que ainda não compreendemos completamente. O que posso dizer é que fiz o melhor que pude com o conhecimento e os recursos que tinha na época. Mudei de bairro há 2 anos. Precisava recomeçar em um lugar onde as pessoas não me conhecessem como a mãe do golpista. Encontrei uma comunidade acolhedora, onde consegui fazer novos amigos e até mesmo me envolver em trabalhos voluntários. Ironicamente, um dos trabalhos voluntários que faço é orientar idosos sobre como se proteger de golpes pela internet e telefone. Uso minha experiência dolorosa para ajudar outras pessoas a não passarem pelo sofrimento que as vítimas do meu filho passaram. É uma forma de tentar reparar, mesmo que simbolicamente, parte do mal que foi causado. Quando explico para os idosos como funcionam os golpes, como os criminosos escolhem suas vítimas, como eles usam nossa confiança contra nós mesmos, eu vejo o medo nos olhos das pessoas. Elas percebem como estão vulneráveis, como qualquer uma delas poderia ter sido vítima do meu próprio filho. Dona Zenira, como a gente pode ter certeza de que está falando com alguém honesto? Eles me perguntam. E eu respondo: desconfiem de qualquer pessoa que criar urgência, que pedir segredo, que prometer coisas boas demais para serem verdade. E lembrem-se, banco nunca pede senha por telefone.
Essas palestras são difíceis para mim emocionalmente, mas também são terapêuticas. Cada pessoa que conseguimos proteger de um golpe é uma pequena vitória contra o mal que meu filho representava. É uma forma de transformar minha dor em algo útil para a sociedade. A Laura, minha netinha, me procurou no ano passado. Ela está com 18 anos agora. É uma moça bonita e inteligente. Conversamos longamente sobre tudo o que aconteceu. Ela me disse que demorou anos para conseguir falar sobre o pai sem sentir vergonha ou raiva. Vovó, eu passei muito tempo com medo de ser igual a ele, ela me confessou. Tinha medo de ter herdado alguma coisa ruim dele. Né? Eu a tranquilizei explicando que caráter não é genético, que ela estava crescendo com valores corretos passados pela mãe e que as escolhas que ela fizesse na vida seriam dela, não do pai. Ela está estudando psicologia na universidade. Disse que quer entender como funcionam as mentes das pessoas, principalmente daquelas que conseguem causar mal para outras sem sentir remorso. Quero ajudar a identificar pessoas assim antes que elas causem tanto sofrimento, ela me disse. Fico orgulhosa da mulher que minha netinha está se tornando. Apesar de toda a dor que passou, ela está canalizando essa experiência para algo positivo. Está estudando para se tornar alguém que pode ajudar a proteger outras pessoas de criminosos, como o pai dela. A Patrícia também refez a vida. Ela se casou novamente com um homem bom, que trata a Laura como filha própria. Construíram uma família sólida, baseada na honestidade e no amor verdadeiro. É reconfortante saber que, pelo menos, elas conseguiram superar o trauma e encontrar felicidade. Quanto ao Ricardo, ele continua preso. Soube por terceiros que ele foi transferido para um presídio em outro estado depois de alguns problemas com outros detentos. Aparentemente, criminosos que prejudicam idosos não são bem vistos, nem mesmo no mundo do crime. Existe uma hierarquia de valores até entre os presidiários. Não tenho mais nenhum contato com ele. Foi uma decisão difícil, mas necessária para minha saúde mental. Escolhi me lembrar do menino pequeno que eu achava que estava criando, antes de descobrir quem ele realmente era. Guardo na memória os momentos bons que acreditava serem verdadeiros, mesmo sabendo agora que eram provavelmente encenação. O que mais me tranquiliza hoje é saber que ele não pode mais fazer mal a ninguém. Enquanto estiver preso, nenhum idoso vai sofrer por causa dele. Nenhuma família vai ser destruída pelos golpes que ele planeja. Nenhuma mãe vai passar pela dor que eu passei ao descobrir que criou um filho criminoso. Às vezes me pergunto se ele sente algum arrependimento genuíno lá na prisão, se algum dia ele vai entender realmente o sofrimento que causou para tantas pessoas inocentes. Mas isso são perguntas para as quais talvez eu nunca tenha resposta. E aprendi que está tudo bem não ter todas as respostas. O que aprendi com essa experiência terrível é que o amor de mãe, por mais profundo que seja, não é garantia de que conhecemos verdadeiramente nossos filhos. Podemos amar alguém durante décadas e descobrir que essa pessoa é completamente diferente do que imaginávamos. Isso não diminui a sinceridade do nosso amor, mas mostra como podemos ser vulneráveis às manipulações de quem subestimamos. Também aprendi que carregar culpa por crimes que não cometemos só nos prejudica. Eu não roubei dinheiro de nenhum idoso, eu não planejei nenhum golpe, eu não escolhi prejudicar pessoas inocentes. Essas foram escolhas do Ricardo, e a responsabilidade é inteiramente dele, não minha. Hoje, aos 67 anos, eu vivo uma vida mais simples, mas mais honesta. Não tenho mais o orgulho de exibir um filho bem-sucedido, mas também não vivo mais na ilusão. Prefiro a verdade dolorosa à mentira confortável. Pelo menos agora, eu sei quem eu realmente sou e posso construir relacionamentos baseados na sinceridade.
Para outras mães que possam estar passando por situações parecidas, eu quero dizer: vocês não são responsáveis pelas escolhas ruins dos seus filhos adultos. Amor não é cegueira, e confiar em quem amamos é natural e saudável. Se essa confiança for traída, a responsabilidade é de quem trai, não de quem confia. E para os idosos que possam estar me ouvindo, desconfiem de promessas fáceis, de urgências criadas por estranhos, de pedidos de segredo sobre dinheiro. Nosso coração bondoso e nossa educação podem ser usados contra nós por pessoas sem escrúpulos. Protejam-se, conversem com familiares antes de tomar decisões financeiras importantes. O mal existe no mundo e às vezes ele se disfarça muito bem. Pode usar a cara de um filho exemplar, de um genro educado, de um pai de família aparentemente perfeito. Mas no final, a verdade sempre aparece. E quando aparece, precisamos ter coragem para enxergar a realidade, por mais dolorosa que seja. Minha história não teve o final feliz que eu sonhava quando criei meu filho sozinha, mas teve um final honesto, e isso já é alguma coisa. Hoje eu posso dormir tranquila sabendo que não sou conivente com o sofrimento de ninguém, mesmo que involuntariamente tenha me beneficiado dele no passado. Se esta história servir para alertar uma pessoa sobre os sinais de golpes, se ajudar uma mãe a aceitar que não é culpada pelos crimes do filho, se inspirar alguém a transformar sua dor em algo útil para outros, então toda essa dor terá valido a pena. Porque é isso que nós, pessoas de bem, fazemos quando passamos por tragédias. Tentamos transformar nosso sofrimento em aprendizado, nossa experiência em sabedoria, nossa dor em proteção para outros. É a única forma de dar algum sentido para coisas que, em si mesmas, não fazem sentido nenhum. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem alguma história parecida, se já passaram por alguma decepção familiar profunda, ou se querem compartilhar suas experiências sobre como superar traições de pessoas próximas. Às vezes, dividir nossas dores ajuda a aliviá-las, e juntos podemos nos proteger melhor contra aqueles que querem nos prejudicar. Obrigada por me ouvirem até aqui. Sei que não foi uma história fácil de escutar, mas espero que possa ser útil de alguma forma para vocês. Cuidem-se, protejam-se e lembrem-se, confiar é bom, mas verificar é ainda melhor.